Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado amigo em Cristo, a palavra de Deus diz: Vinham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem meu jugo sobre vós e aprendam comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não são apenas uma sugestão. Eles são um chamado divino para os de coração partido e os sobrecarregados. Hoje, você foi guiado até aqui porque o peso que carrega ficou pesado demais só para seus ombros. Você está à beira de um milagre, um momento em que suas limitações humanas encontram o poder infinito de Deus. Convido você a rezar esta oração com um coração de absoluta convicção, acreditando que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não apenas escute, mas deixe cada palavra se tornar sua. Comprometa-se com essa oração todos os dias ao longo do ano, pois a consistência na oração é a chave que destranca os armazéns do céu. Se você está buscando um avanço, se está em um ponto em que precisa dizer: Senhor, não posso consertar isso, então eu te incentivo a assumir um compromisso espiritual agora. Como a viúva que persistiu diante do juiz até receber justiça, mostre sua persistência. Como ato de fé e sinal de que você está pronto para receber seu milagre, inscreva-se neste canal, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que esteja sofrendo. Não se trata de um clique, trata-se de um alinhamento espiritual. Ao assinar, você está plantando uma semente no solo deste ministério, sinalizando aos céus que está expectante e pronto. Se você sentir hesitação ou vontade de pular adiantamento, reconheça que o inimigo frequentemente tenta nos distrair justamente no momento em que a graça está prestes a fluir. Fique até o fim. Partir cedo é voltar justamente quando o mar vermelho começa a se abrir. Confiai no Senhor de todo o coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os vossos caminhos, submete-te a Ele, e Ele endireitará os teus caminhos. Provérbios 3, 5, 6. Agora nos voltamos para um amigo dos pobres, o fazedor de milagres, o grande Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, tu que seguraste o menino Jesus em teus braços, tu que entendeste que nada está perdido para Deus, viemos a ti com coisas que não podemos consertar. Viemos com relacionamentos quebrados que nenhuma palavra consegue consertar. Viemos com as doenças crônicas que os médicos não conseguem curar. Viemos com ruínas financeiras que parecem um poço sem fundo. Santo Antônio, coloque isso nas mãos de Deus para nós. Somos como as pessoas no deserto, famintos e desmaiando, e você é quem nos lembra que Cristo pode multiplicar os pães. Por que está preocupado? Porque seu coração bate com tanta ansiedade? O braço do Senhor é curto demais para salvar? Não, não é. Mas Sião disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Uma mãe pode esquecer o bebê ao seu peito e não ter compaixão pelo filho que gerou? Mesmo que ela passe a esquecer, eu não esquecerei você. Veja, eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Isaías 49, 14 e 16. Divino Mestre, pela intercessão de Santo Antônio, eu deposito as ferramentas que usei para tentar consertar minha própria vida. Tentei consertar meus filhos, e eles só se afastaram ainda mais. Tentei consertar meu casamento, e as barreiras aumentaram ainda mais. Tentei consertar minha reputação, e os sussurros ficaram mais altos. Hoje, eu paro. Eu me rendo. Santo Antônio, você que encontrou o livro perdido dos Salmos, encontre a paz que eu perdi. Encontre a esperança que foi enterrada sob os escombros da decepção. Deus não se importa com os lírios do campo? Ele não proverá para o pardal? Se ele vestir a grama que está aqui hoje e se foi amanhã, quanto mais ele os vestirá, ó de pouca fé? Santo Antônio, ajude minha descrença. Estou diante da montanha, e não consigo movê-la. Estou diante da tempestade, e não consigo acalmá-la. Mas você, querido santo, está diante do trono do Altíssimo. Pegue minha petição, essa petição específica, pesada e agonizante, e coloque-a nas mãos marcadas por pregos de Jesus. Rezo pela pessoa que assiste a isso e sente que está no seu limite. Você pode estar pensando que Deus pulou sua casa, que suas orações estão ecoando no teto. Mas eu lhes digo, o Senhor está próximo dos que têm o coração partido e salva os que estão esmagados em espírito. Salmo 34, 18. Santo Antônio de Pádua, você era conhecido como o martelo dos hereges, mas também era o consolador dos aflitos. Afaste as dúvidas que residem em nossos corações. Consola a mãe chorando no meio da noite. Consola o homem que sente que falhou com a família. O que está te mantendo acordado? É uma batalha legal? É uma dívida que você não pode pagar?
É um hábito que você não pode largar? Leve para o altar agora. Derrame toda a sua ansiedade nele porque ele se importa com você. 1 Pedro 5:7. Santo Antônio, pedimos sua poderosa intercessão pelo que está além de nós. Quando o vinho acabou em Caná, Maria percebeu e contou a Jesus. Santo Antônio, perceba nossa falta. Perceba que nossa alegria acabou. Perceba que nossa paciência está esgotada. Diga ao Senhor em nosso nome, eles não têm mais vinho. Pense na história do paralisado que desceu pelas alturas. Seus amigos não conseguiram curá-lo, mas conseguiram trazê-lo aos pés de Jesus. Santo Antônio, seja esse amigo para nós hoje. Estamos paralisados pelo medo, paralisados pelos e se do amanhã. Levantem nossas maçãs. Leve-nos pelos pensamentos lotados de nossas mentes e nos leve à presença do médico divino. Quero falar diretamente ao seu espírito, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Não tenham medo nem medo por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele nunca te deixará nem te abandonará. Deuteronômio 31:6. Essa oração é um vaso de graça. Se você está sentindo uma mudança no coração, se sente um calor ou uma liberação repentina de tensão, isso é o Espírito Santo agindo. Não se desconecte desse fluxo. O mundo quer sua atenção para 1000 coisas triviais, mas Deus quer seu coração para esta única hora sagrada. Santo Antônio, você foi um homem da palavra. Sua língua permanece incorrupta até hoje porque você falou as verdades de Deus com tanto fogo e amor. Fale por nós agora. Frequentemente ficamos sem palavras diante do nosso sofrimento. Gememos com suspiros profundos demais para palavras. Use sua língua eloquente para suplicar pela restauração da nossa saúde, da restauração de nossas famílias e da restauração da nossa fé. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Mesmo nessa confusão, Deus está agindo. Mesmo nas coisas que você não pode consertar, Deus está criando uma obra-prima. Santo Antônio, ajude-nos a esperar. Ajude-nos a ter a paciência do jardineiro que espera pelo fruto precioso da terra. Muitas vezes queremos o milagre sem esperar, a ressurreição sem a sexta-feira. Mas você, que viveu uma vida de profunda humildade, nos ensina que em nossa fraqueza, a força dele se torna perfeita. Se você está orando por um ente querido que se afastou do grupo, não desespere. Lembre-se das palavras do bispo de Santa Mônica, é impossível que o filho de tantas lágrimas pereça. Santo Antônio, você é o buscador dos perdidos. Procure os filhos e filhas pródigos. Procure os maridos que se perderam e as esposas que se tornaram frias. Traga eles de volta para o pastor. Unamos nossas vozes ao salmista, levanto os meus olhos para as montanhas, de onde vem a minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Salmo 1:2. Santo Antônio, aponte nossos olhos para cima. Passamos tempo demais analisando o problema. Passamos tempo demais olhando para o saldo bancário, o laudo médico ou os papéis do divórcio. Ajude-nos a olhar para o Criador das montanhas. Te peço novamente, se ainda não o fez, junte-se a esta comunidade de oração. Curta, compartilhe e assine como testemunho de que você acredita que Deus está prestes a agir. Se você sentir que não pode se inscrever, convido você a ir aos comentários e compartilhar porque está se segurando. Será medo? É dúvida? Vamos orar por você especificamente. Para aqueles que assinarem, que seja seu fiat, seu sim para as maravilhas que Deus está preparando. Agora, aquele que pode fazer imensamente mais do que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que está em ação dentro de nós, Efésios 3:20. Você acredita que ele pode fazer imensamente mais? Santo Antônio acreditava nisso quando pregava para os peixes porque o povo não queria ouvir. Ele acreditou quando viu o pé decepado cicatrizado. Ele acreditou quando a mula se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Por que deveríamos duvidar? Santo Antônio, pedimos a vocês a graça da perseverança final. A vida é difícil, e o caminho é estreito. Às vezes sentimos vontade de desistir. Nos sentimos como os apóstolos no barco durante a tempestade, gritando, Mestre, você não se importa se nos afogarmos. Marcos 4:38. Mas Jesus esteve lá o tempo todo. Santo Antônio, lembre-nos que Jesus está em nosso barco. Ele pode estar em silêncio, mas não está ausente. Ele é o mestre do vento e das ondas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Se o Senhor é nosso pastor, por que agimos como se fossemos órfãos? Santo Antônio, você viveu uma vida de pobreza,
mas era o homem mais rico porque possuía Deus. Ajude-nos a soltar nosso domínio sobre soluções mundanas. Ajude-nos a liberar nosso controle. Entregamos as chaves das nossas vidas. Entregamos o volante. O que não posso consertar, Santo Antônio, coloque nas mãos de Deus para mim. À medida que avançamos mais fundo neste espaço sagrado, lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de Lucas: suponha que um de vocês tenha um amigo, e ele vá até ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães. Eu lhes digo, mesmo que ele não se levante para lhe dar o pão por amizade, por causa da sua audácia descarada certamente se levantará e lhe dará o quanto você precisar. Lucas 11, 5, 8. Você tem essa audácia descarada hoje? Você está disposto a bater na porta do céu até ela se abrir? Santo Antônio, seja nosso advogado nesta santa persistência. Estamos pedindo a cura de um câncer que voltou. Estamos batendo na porta pela criança que não fala mais conosco. Estamos batendo para que o espírito da depressão se dissipe como uma névoa densa. Não deixe sua mente divagar. Se sentir vontade de checar suas notificações ou desviar o olhar, mantenha-se focado. Esta é sua batida à meia-noite. Peçam e ela lhe será dada, procure e você encontrará, batam e a porta será aberta para vocês. Mateus 7:07. Santo Antônio, você é conhecido como o buscador das coisas perdidas, mas também é o buscador das almas perdidas e das esperanças perdidas. Encontre a porta para nós. Vamos agora refletir sobre os mistérios alegres do Santo Rosário, pois na vida da bem-aventurada Virgem Maria, vemos o exemplo supremo de colocar nas mãos de Deus aquilo que nenhum ser humano poderia consertar. Na Anunciação, uma jovem foi informada de que daria à luz o Filho de Deus. Como isso pode ser? Era biologicamente impossível, socialmente perigoso e humanamente incompreensível. Ainda assim, ela disse: seja para mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Santo Antônio, conceda-nos esse mesmo fiat. Quando a situação parecer impossível, ajude-nos a dizer: deixe estar. Na visitação, Maria correu para ajudar Elizabeth. Santo Antônio, corra até nós. Estamos no nosso 6º mês de espera, nosso 10º ano de luta. Precisamos da alegria que faz o bebê pular no útero. Bendita seja aquela que acreditou que o Senhor cumpriria suas promessas para ela. Lucas 1:45. Você acredita na promessa ou está olhando apenas para o problema? Pare de olhar para o gigante e comece a olhar para as 5 pedras lisas. Pense no presépio. Não havia espaço na pousada. O próprio Deus nasceu em um estábulo porque o mundo estava ocupado e cheio demais para abrir espaço para ele. Seu coração está cheio demais de preocupação para dar espaço para um milagre? Santo Antônio, ajude-nos a limpar a bagunça. Jogue fora os e os eu deveria ter feito. Faça um presépio em nossas almas onde o príncipe da paz finalmente possa descansar. Pois a nós nasce um filho, a nós é dado um filho, e o governo estará sobre seus ombros. Isaías 9:6. Se o governo de todo o universo está sobre seus ombros, ele não pode carregar sua hipoteca? Ele não pode carregar seus problemas legais? Faço uma pausa aqui para fazer uma pergunta que pode doer. Se você está ocupado demais para ficar até o fim desta oração, está realmente pronto para o milagre? Este é o segundo chamado à ação para aqueles que realmente desejam uma mudança. Se você ainda está aqui, é porque Deus está te chamando mais profundamente. Curte o vídeo e comente: estou esperando pelo Senhor agora. Esta é sua declaração pública. Para aqueles que se recusam a comentar ou assinar, pergunte-se: existe um muro de orgulho ou cinismo que impede você de se envolver plenamente com o Espírito? Se você não quiser se inscrever, conte nos comentários o que está bloqueando seu coração. Queremos orar especificamente por aqueles que se sentem presos em seu ceticismo. Entrando na apresentação no templo, vemos Simeão, que esperou a vida toda para ver o Messias. Senhor, agora deixa que o teu servo parta em paz, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2:29-30. Santo Antônio, nos dê os olhos de Simeão. Ajude-nos a ver a salvação de Deus mesmo enquanto ainda estamos no templo da nossa espera. E em um encontro do menino Jesus no templo, lembramos que até Maria e José perderam Jesus por 3 dias. Se você sente que perdeu Deus, se sente que Ele está escondido de você, tenha coragem. Ele está exatamente onde precisa estar, nos assuntos de seu Pai. Santo Antônio, você que encontrou o saltério perdido, encontre a presença oculta de Jesus em nossas provações. Me buscarás e me encontrarás quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29:13. Buscamos Ele agora.
buscamos ele por meio da tua intercessão. O que não posso consertar, Santo Antônio, coloque nas mãos de Deus para mim. Vamos agora aos mistérios dolorosos, pois foi no jardim de Getsêmani que o peso do mundo foi verdadeiramente sentido. Minha alma está tomada de tristeza até a morte, disse Jesus, Mateus 26:38. Você está sobrecarregado? Você está suando gotas de sangue por causa das suas circunstâncias? Olhe para Jesus. Ele não consertou a cruz fugindo dela, ele consertou o mundo ao se render à vontade do Pai. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Lucas 22:42. Santo Antônio, ensine-nos o poder do Getsêmani. Ensine-nos que render-se não é derrota, é a vitória suprema. Pense na flagelação no pilar e na coroação com espinhos. Cada chicote, cada espinho era um conserto para nossa quebra. Mas ele foi perfurado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz foi sobre ele, e por suas feridas somos curados. Isaías 53:5. Santo Antônio, aplique o sangue de Cristo em nossas feridas. Temos feridas emocionais que vêm apodrecendo há décadas. Temos cicatrizes das palavras ditas a nós na infância. Não podemos consertar nosso passado. Não podemos voltar atrás e desfazer os insultos ou desfazer as traições. Mas o Senhor pode curar. Coloque nosso passado ferido nas mãos dele. Em O Carregador da Cruz, Jesus encontrou Simão de Cirene. Simão não pediu o fardo, mas foi abençoado por ele. Santo Antônio, você é nosso Simão de Cirene. Quando estivermos desabarando sob o peso das nossas cruzes, estenda a mão e segure a madeira. Ajude-nos a chegar ao topo da colina. E na crucificação, ouvimos as palavras, está consumado, João 19:30. O que está pronto? O poder do pecado? Sim. O poder da morte? Sim. Mas também, a necessidade de você se salvar acabou. O preço é pago. Por que você ainda está tentando pagar uma dívida que Jesus já quitou? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, junto com ele, graciosamente a todas as coisas? Romanos 8:32. Santo Antônio, lembre-nos dessa lógica do céu. Se Deus nos deu a cruz, certamente nos dará força para suportar a tempestade. Se Ele nos deu a vida, certamente nos dará nosso pão de cada dia. Quero falar com a pessoa que está prestes a desligar isso porque sente que tem muito o que fazer. Pare. Marta, Marta, diz o Senhor, vocês estão preocupados e chateados com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias, ou na verdade apenas uma, Lucas 10:41-42. Essa oração é a única coisa. Não deixe este espaço sagrado. Cada minuto que você fica é um golpe contra a escuridão da sua vida. Agora olhamos para os mistérios gloriosos. A ressurreição. Por que você procura os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lucas 24:5-6. Santo Antônio, por que buscamos esperança nos lugares mortos de nossas vidas? Por que continuamos visitando o cemitério dos nossos fracassos? Rolem a pedra para longe dos nossos corações. Se Cristo pode sair de um túmulo selado, ele pode entrar na sua situação selada. Ele pode atravessar as portas trancadas do seu medo. Na ascensão, Jesus prometeu, e certamente estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, Mateus 28:20. Ele não nos deixou, ele mudou a forma como é conosco. E no Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. Santo Antônio, você foi preenchido por esse Espírito. Você era uma chama de fogo. Acendam nossos corações frios. Estamos entediados em nossa fé. Estamos mornos. Cuspa a mornagem de nós e nos encha com o zelo do Evangelho. Na Assunção e na coroação de Maria, vemos o fim da história, glória, paz e o triunfo do amor. A quem se senta no trono e ao Cordeiro seja louvor, honra, glória e poder, para sempre. Apocalipse 5:13. Santo Antônio, mantenha os olhos na linha de chegada. Quando estivermos atolados na lama da vida cotidiana, lembre-nos da coroa que nos espera. Pergunto agora, qual é a única coisa que você tem escondido de Deus? É um pecado secreto? É uma rixa contra um dos pais? É um medo profundo de que Deus na verdade não goste de você? Santo Antônio, o santo dos milagres, pedimos o milagre de um coração transformado. Eu lhe darei um novo coração e colocarei um novo espírito em você. Tirarei de ti o teu coração de pedra e te darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. O que não posso consertar, Santo Antônio, coloque nas mãos de Deus para mim.
Não consigo controlar meu temperamento. Não consigo consertar minha solidão. Não posso resolver os problemas do mundo. Coloco os líderes das nações nas mãos de Deus. Coloco a igreja sofredora nas mãos de Deus. Coloco os pobres e os esquecidos nas mãos de Deus. Santo Antônio, você era o pai dos pobres. Você forneceu o pão de Santo Antônio para os famintos. Alimente nossas almas hoje com o pão da vida. E meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas de sua glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Não algumas das suas necessidades. Não só os espirituais. Todas as suas necessidades. Você precisa de um emprego? Santo Antônio, encontre um lugar para esse trabalhador. Você precisa de uma casa? Santo Antônio, encontre um lar para essa família. Você precisa de um companheiro? Santo Antônio, você que encontra coisas perdidas, encontre a pessoa certa para este coração solitário. Fique comigo. Estamos chegando a um ponto de profunda intercessão. Este é o terceiro chamado à ação. Se você sente o poder desses versículos bíblicos mexendo com sua alma, inscreva-se e compartilhe este vídeo agora. Enquadre isso como um ato de evangelização. Você nunca sabe quem da sua lista de amigos está pensando em suicídio ou desistindo da vida. Sua parte pode ser o salva-vidas deles. Se você não quiser compartilhar, conte nos comentários o que impede você de espalhar a palavra. Vamos quebrar essas correntes juntos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Santo Antônio, sabemos que não somos perfeitamente justos, mas estamos na justiça de Cristo. Apoiamo-nos em vossa santidade. Pedimos o milagre da restauração. Joel 2:25 diz: Eu te pagarei pelos anos que os gafanhotos comeram. Os gafanhotos comeram sua juventude? Eles consumiram suas economias? Eles comeram sua paz? Santo Antônio, peça ao Senhor que retribua esses anos. Peça uma porção dupla de carácia. Lembre-se da história da mulher com o problema do sangue. Ela gastou todo o dinheiro com médicos e só piorou. Ela não conseguia se consertar. Mas ela pensou, se eu tocar nas roupas dele, serei curado. Marcos 5:28. Esta oração é o seu toque da bainha dele. Procure a pessoa. Não fique apenas assistindo. Estenda seu espírito. Santo Antônio, guie nossas mãos até a borda de sua veste. O que não posso consertar, Santo Antônio, coloque nas mãos de Deus para mim. Trago agora a vocês as questões profundas dentro da minha árvore genealógica. O Senhor é lento para se enfurecer, repleto de amor e perdão ao pecado e à rebelião. Ainda assim, ele não deixa os culpados impunes, ele pune as crianças pelo pecado dos pais da terceira e quarta geração, Números 14:18. Santo Antônio, vemos os padrões de divórcio, padrões de vício, padrões de pobreza que parecem assombrar nossas linhagens. Não posso voltar ao passado e mudar meus ancestrais, mas você pode ficar aos pés da cruz por nós. Quebre essas correntes geracionais. Em nome de Jesus, pela poderosa intercessão de Santo Antônio, declaramos que o ciclo termina aqui. Declaramos que o sangue de Jesus banha nossa herança. Porque você duvida que sua família possa voltar a ser completa? O Senhor não disse, por meio do profeta Isaías, lutarei com os que lutam contigo, e salvarei os teus filhos, Isaías 49:2.25? Esta é uma promessa da boca de Deus. Santo Antônio, coloque esta promessa nas mãos do Pai para cada pai que assiste cujo coração se parte por causa de uma criança descarriada. Não podemos consertar seus corações. Não podemos forçá-los a escolher o caminho certo. Mas podemos colocá-las nas mãos de aquele que deixa os 99 para encontrar o único. Quero falar com aqueles que estão lutando com sua saúde. Cure-me, Senhor, e serei curado. Salve-me e eu serei salvo, pois você é aquele que louvo. Jeremias 17:14. Você pode ter recebido um diagnóstico que parece uma sentença de morte. Você pode estar vivendo com dor crônica que torna cada dia uma luta. Santo Antônio, você era um homem que conhecia a fragilidade da carne, mas era um recipiente de cura milagrosa. Pedimos um milagre na medula dos nossos ossos, no fluxo do nosso sangue, na ativação dos nossos neurônios. O que os cirurgiões não podem alcançar, que o Espírito Santo toque. O que o remédio não pode resolver, que a graça divina de Deus se transforme. Fique comigo neste momento de súplica intensa. Este é o quarto chamado à ação. Estamos entrando no território do milagroso. Se você está defendendo a saúde ou salvação de outra pessoa, inscreva-se neste canal e comente o nome dessa pessoa. Que este ato seja um lugar espiritual no vão.
como mencionado em Ezequiel 22h30, procurei alguém entre eles que levantaria o muro e ficasse diante de mim no vão, em nome da terra. Ao comentar e se inscrever, você está construindo esse muro de oração. Se você se recusar a participar, examine se está realmente disposto a se humilhar pelo bem do seu próximo. Não deixe que o orgulho seja a barreira para a bênção deles. Alguém entre vocês está doente? Que chamem os anciãos da igreja para orar por eles e ungê-los com óleo em nome do Senhor. E a oração feita na fé curará o doente. Tiago 5:14-15. Santo Antônio, invocamos você como nosso mais velho, nosso irmão na fé. Unja nossos corpos quebrados com o óleo da alegria. Oramos por aqueles com corações falhando, por aqueles com mentes nubladas, por aqueles que lutam contra o ladrão silencioso da depressão. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque você está inquieto dentro de mim? Esperança em Deus. Salmo 42:11. Santo Antônio, encontre nossa alegria perdida. Nos tornamos tão focados no consertar que esquecemos como viver. Nos tornamos tão obcecados com o problema que esquecemos o solucionador de problemas. Pois eu sei os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos para prosperar e não para lhe fazer mal, planos para lhe dar esperança e futuro. Jeremias 29:11. Você acredita que Deus tem um futuro para você mesmo nessa confusão? Vamos orar pelos nossos fardos financeiros. Muitos estão afogados em dívidas, sentindo as paredes do mundo se fechando. E meu Deus suprirá toda a sua necessidade segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Santo Antônio, você que foi o protetor dos pobres, olhe para aqueles que não podem pagar o aluguel, para os que estão preocupados com a próxima refeição, para os que estão à beira da falência. Não posso consertar a economia. Não consigo consertar o sistema bancário. Mas posso confiar naquele que possuía o gado em 1000 colinas. Provê-nos, ó Senhor. Abrir portas que nenhum homem pode fechar. Lembre-se da história do profeta Elias e da viúva de Sarefate. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de óleo, o suficiente para uma última refeição antes de ela e seu filho morrerem. Mas porque ela confiava na palavra do Senhor, o jarro de farinha não se esgotou e o jarro de óleo não secou. 1 Reis 17:16. Santo Antônio, interceda pelos nossos potes de farinha. Quando parecer que chegamos ao fundo, que haja uma multiplicação divina. Deixe nossos recursos se esticarem de maneiras que desafiam a lógica. O que não posso consertar, Santo Antônio, coloque nas mãos de Deus para mim. Não consigo consertar minha solidão. Não consigo consertar o silêncio na minha casa. Mas Deus coloca os solitários em famílias. Salmo 68:6. Saint Anthony, encontre a comunidade que precisamos. Traga amigos piedosos para nossas vidas. Traga um cônjuge que nos aproxime de Cristo. Entregamos nosso desejo de companhia àquele que disse, não é bom que o homem fique sozinho. Gênesis 2:18. Você ainda está aqui? Você ainda está rezando? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento certo colheremos uma colheita se não desistirmos. Gálatas 6:9. Não desista desta oração. Não desista do seu milagre. O inimigo quer que você pense que isso é só um vídeo, só palavras na tela. Mas este é um encontro espiritual. Cada segundo que você passa aqui é um investimento na paz da sua alma. Santo Antônio, também oramos pela graça de uma morte feliz e pelas almas do purgatório. Benditos os mortos que morrerão no Senhor a partir de agora, eles descansarão de seu trabalho. Apocalipse 14:13. Para aqueles que perderam entes queridos e não conseguem consertar o buraco em seu coração, pedimos o conforto do Espírito Santo. Não podemos trazê-los de volta, mas podemos colocá-los à mercê do Pai. Santo Antônio, que teve o privilégio de ver a visão do menino Jesus, ajude-nos a manter os olhos fixos no lar eterno onde toda lágrima será enxugada. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu quebrarei? Salmo 27:1. Santo Antônio, seja a luz em nossas trevas. Quando caminharmos pelo vale da sombra da morte, lembre-nos que o pastor está conosco. Sua vara e seu cajado nos confortam. Muitas vezes temos medo do futuro. Temos medo do que as notícias vão dizer. Temos medo de envelhecer. Temos medo de sermos esquecidos. Mas ouçam a palavra do Senhor, até a vossa velhice e os cabelos grisalhos eu sou Ele, eu sou aquele que vos sustentarei. Eu te fiz e vou te carregar. Eu te sustentarei e te resgatarei. Isaías 46:4. Santo Antônio, pegue esses medos pesados e paralisantes do futuro,
e coloque-os nas mãos de aquele que detém o próprio tempo. Pense no milagre do homem com a mão murcha. Jesus lhe disse, estenda sua mão, Mateus 12:13. Ele não podia movê-la antes, mas no mandamento de Jesus, havia o poder de obedecer. Santo Antônio, ajude-nos a estender nossas vidas murchas. Ajude-nos a estender a mão com fé mesmo quando nos sentimos entorpecidos. Estamos esperando pelo movimento. Estamos esperando que a vida volte aos nossos sonhos. Quero fazer uma pausa para o quinto e último chamado emocional à ação. Estamos nos aproximando da conclusão dessa poderosa intercessão. Se você ficou até agora, é um verdadeiro buscador do rosto de Deus. Este é o momento do seu compromisso final. Assine-se, curta, e mais importante, compartilhe essa oração com exatamente 3 pessoas. Por que 3? Para honrar a Santíssima Trindade e simbolizar um círculo completo de fé. Se você não puder compartilhar, por favor, entre nos comentários e expresse sua dificuldade. Você tem medo do que os outros vão pensar? Vamos orar por sua coragem. Para quem compartilha, saiba que você está atuando como apóstolo de Santo Antônio na era digital. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração lhe é plenamente confiado. 2 Crônicas 16:09. Santo Antônio, comprometa plenamente nossos corações. Tire a mente dupla. Um homem de mente duvidosa é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Não queremos mais ser instáveis. Queremos estar enraizados e ancorados no amor. O que não posso consertar, Santo Antônio, coloque nas mãos de Deus para mim. Não posso consertar os erros do meu passado. Não consigo desfazer as palavras que disse com raiva. Não posso voltar atrás nos anos que desperdicei. Mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está para trás e me esforçando para o que está à frente, sigo em frente para o objetivo de conquistar o prêmio pelo qual Deus me chamou para o céu em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Santo Antônio, ajude-nos a esquecer o que está atrás. Ajude-nos a liberar a culpa que o inimigo usa para nos manter presos. Você é o santo das coisas perdidas, encontre a liberdade que perdemos na vergonha. Enquanto continuamos, vamos nos deter na soberania absoluta de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Apocalipse 22:13. Se ele é o começo e o fim, ele também é o meio. Ele está no meio da sua confusão. Ele está no meio do seu processo. Ele está no meio do seu quarto de hospital. Santo Antônio, lembre-nos de que nunca estamos sozinhos no meio. O que não posso consertar, Santo Antônio, coloque nas mãos de Deus para mim. Penso nas muralhas de Jericó. Os israelitas não conseguiram derrubá-los com as próprias mãos. Eles não podiam consertar o fato de que estavam trancados fora de sua promessa por pedra e argamassa. Mas marcharam, rezaram e gritaram. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram, depois que o exército a cercou por 7 dias, Hebreus 11:30. Meu irmão, minha irmã, vocês têm andado em torno do problema há muito tempo. Talvez este seja seu 7º dia. Talvez esse exato momento de oração seja seu último grito de fé. Santo Antônio, você que viu o menino Jesus, ajude-nos a ver as paredes das nossas dificuldades desmoronando em nome de Jesus. Por que você ainda está segurando o volante? Por que você acha que sua ansiedade vai adicionar uma única hora à sua vida? Algum de vocês, preocupado, pode acrescentar uma única hora à sua vida. Mateus 6:27. É uma pergunta difícil, mas é a pergunta que Jesus lhe faz hoje. Santo Antônio, assuma nossa preocupação. É uma bagagem pesada e inútil. Nós entregamos a você. Pedimos que a carregue até o trono da graça. Oramos por aqueles que sofrem de exaustão mental, por aqueles que sentem que suas mentes são um campo de batalha. Pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de mente sã. 2 Timóteo 1:7. Em nome de Jesus, recuperamos essa mente sã. Nós pedimos a você, Santo Antônio, pela paz do mundo. Olhamos para as guerras, os rumores de guerras e a violência sem sentido que mancha nossas ruas. Não podemos consertar os corações dos líderes mundiais. Não podemos consertar séculos de ódio. Mas sabemos que o coração do rei é um riacho de água na mão do Senhor. Ele a vira para onde quiser. Provérbios 21:1. Santo Antônio, voltem os corações dos poderosos para a paz. Vire os corações dos violentos para a misericórdia. Colocamos a segurança de nossas famílias e comunidades nas mãos de Deus, sabendo que se o Senhor não vigiar a cidade, os guardas vigiam em vão. Salmo 1:2, 7 e 1.
Vamos agora entrar em um momento de profundo silêncio em nossos corações, mesmo enquanto a oração continua. Pense na tempestade no mar da Galileia. Os discípulos eram pescadores experientes, eles conheciam a água, mas não conseguiam consertar o vazamento no barco. Eles não conseguiram consertar o vento. Eles foram para a parte de trás do barco e encontraram Jesus dormindo. Professor, você não se importa se nos afogarmos? Marcos 4:38. Quantas vezes você disse isso a Deus este mês? Senhor, você não se importa que eu esteja perdendo meu emprego? Você não se importa que meu coração esteja partido? Santo Antônio, nos lembre do final dessa história. Jesus se levantou e disse: silêncio. Fique quieto. Marcos 4:39. Eu falo aquele paz, fique quieto sobre sua vida agora. Falo isso pela sua conta bancária. Eu falo sobre seus resultados médicos. Falo isso durante suas noites inquietas. Santo Antônio, fique conosco no barco. O que eu não posso consertar, coloque nas mãos de Deus para mim. Espere pelo Senhor, sejam fortes, tenham coragem e esperem pelo Senhor. Salmo 27:14. Esperar é a parte mais difícil do milagre. Vivemos em um mundo que quer tudo consertado num instante. Queremos a cura instantânea e o sucesso da noite para o dia. Mas, Santo Antônio, você passou anos no silêncio antes de sua grande pregação começar. Você sabia o valor da vida escondida. Ensine-nos que Deus está agindo no silêncio. Ensina-nos que aqueles que esperam pelo Senhor renovarão suas forças. Elas devem montar com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles andarão e não desmaiarão. Isaías 40:31. Quero falar com a pessoa que sente que pecou demais para fazer parte dessa oração. Você acha que quebrou coisas tão feio que nem Santo Antônio pode te ajudar. Embora seus pecados sejam como escarlate, serão tão brancos quanto a neve. Embora sejam vermelhas como o carmesim, serão como a lã. Isaías 1:18. Santo Antônio, você foi o martelo dos hereges porque trouxe as pessoas de volta à verdade. Traga esta alma de volta à verdade da misericórdia de Deus. Nada do que você fez é maior do que o que Cristo fez na cruz. Pare de tentar consertar sua dignidade. Você é digno porque Ele diz que você é. Se você tem seguido esta oração, está sentindo um peso sendo levantado. Este é o momento de verificar sua fé. Se você ainda não assinou, faça isso agora como um gesto de lançar sua rede do outro lado. Como os apóstolos que trabalharam a noite toda e não pegaram nada, Jesus está dizendo para você tentar mais uma vez, mas desta vez, faça do jeito dele. Compartilhe este vídeo com alguém que tem se distanciado da igreja. Que este seja o convite deles para casa. Se não quiser, conte nos comentários o que te faz hesitar em ser testemunha. Estamos aqui para apoiá-lo, não para julgá-los. E sabemos que para aqueles que amam a Deus todas as coisas funcionam juntas para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Até a tragédia? Sim. Até a traição? Sim. Até mesmo as coisas que não podemos consertar. Santo Antônio, você é o padroeiro das coisas perdidas. Frequentemente, perdemos nossa perspectiva. Vemos apenas o agora, mas Deus vê o para sempre. Ajude-nos a confiar no tecelão mesmo quando os fios do nosso lado da tapeçaria parecem embaraçados e escuros. Oramos pela Igreja. Para nosso Papa, nossos bispos, nossos padres e todos os leigos fiéis. Não podemos consertar os escândalos ou as divisões. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Mateus 16:18. Santo Antônio, você que amou a Igreja com fogo consumidor, interceda por um novo Pentecostes. Cura as feridas do corpo de Cristo. À medida que nos aproximamos do fim deste tempo sagrado, ofereçamos todas as nossas intenções irreparáveis. Reserve um momento para nomeá-los silenciosamente. O caso legal. O vício. O pai afastado. A infertilidade. O luto. Santo Antônio, juntamos essas intenções como trigo. Colocamos ele sobre o altar de Deus. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Ele nunca permitirá que os justos sejam movidos. Salmo 55:22. Declaro por vocês hoje que seu trabalho em oração não é em vão. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, mantenham-se firmes. Nada te move. Entregai-o sempre plenamente à obra do Senhor, porque sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Você ficou. Você orou. Você acreditou. Santo Antônio de Pádua, agradecemos sua amizade. Agradecemos sua constante intercessão.
Agradecemos por ser a ponte entre nossa impotência e a ajuda de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre você e seja misericordioso para com você. O Senhor vira o seu rosto para ti e te dá paz. Número 6, 24-26. Vá agora, não em sua própria força, mas na força do Todo-Poderoso. As coisas que você não pôde consertar esta manhã agora estão nas mãos de aquele que criou as estrelas. Durma em paz. Camine com confiança. O seu milagre está a caminho, pois nada de bom ele nega àqueles cujo caminho é inocente. Salmo 84:11. Uma última vez, convido você a deixar seu amém nos comentários. Que seja um selo nesta oração. Inscreva-se para se manter conectado a esse fluxo de graça e compartilhe essa bênção com o mundo. Pela intercessão de Santo Antônio, que Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.